Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de, nesta tarde, finalzinho de tarde, de domingo, em que não podemos estar na igreja, mas aproveitamos este momento para nos edificarmos na palavra do Senhor e compartilhar também com você o alimento espiritual verdadeiro que é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, nós vamos ler até o 58. 1 Coríntios capítulo 15, do 51 ao 58. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai celestial, graças te damos por este dia, por esta oportunidade de compartilharmos a tua palavra. Agradecemos pela leitura do texto. Pedimos que tu venha nos iluminar, ó Pai, através do teu Espírito Santo, para que possamos compreender a tua palavra e assim sermos edificados nesta tarde. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O versículo que nos chama a atenção aqui é o verso 55, que diz: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Nós temos vivido dias em que a morte está mais presente do que outros dias no mundo inteiro. Acredito que nos últimos 100 anos, o único momento que se compara a este que o mundo está vivendo hoje foi o da Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. A Segunda Guerra Mundial levou a morte ao mundo todo. O mundo todo entrou em guerra. E cerca de 50 milhões de pessoas morreram durante o período da Segunda Guerra Mundial. De lá para cá, se formos ver na história, nunca passamos por um período como esse, desta pandemia, que está atacando, que está afetando todo mundo, de modo que a palavra morte está levando terror a todas as nações. E muitas vezes todos nós somos afetados por essas divulgações, por essas informações, pelos acontecimentos, e como seres humanos acabamos por tendo medo da morte. Mas eu quero trazer nesta tarde uma palavra de conforto ao seu coração. Embora que a palavra de Deus diga que
a vida do homem é breve, como diz lá no Salmo 90, é de 70, 80, depois disso é canseira, enfado. Lá em Gênesis diz a palavra de Deus, por causa do pecado, veio como castigo a morte. Deus diz para Adão, porque tu és pó e ao pó tu tornarás. Lá em Hebreus também, no capítulo 7, diz assim: como a homens está ordenado morrerem uma só vez, depois disto vem o juízo. A morte, portanto, é uma realidade na vida do homem, por causa do pecado. Deus não criou o homem para morrer, mas devido à desobediência, como castigo, além da morte espiritual, veio também a morte física. De modo que o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele traz uma palavra de esperança. A esperança daqueles que creem, que é a esperança da ressurreição. Todo o capítulo 15 trata da ressurreição. De modo que nós queremos tirar algumas lições acalentadoras para nós nesse texto, de modo que possamos estar mais confortados da palavra de Deus. A primeira coisa que gostaríamos de destacar é que o caminho até o céu passa por um processo. Aqui no versículo 53 nós lemos: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. A morte, portanto, não é nada mais, nada menos do que o complemento deste processo. Mesmo a pessoa passando pela regeneração, pela conversão, sendo alcançado pela graça de Deus, ele continua com a sua natureza ainda corrompida pelo pecado. De modo que, ao iniciarmos a nossa caminhada cristã, nós iniciamos um processo de fazer amortecer ou mortificar a natureza danificada pelo pecado, corrompida pelo pecado, e fazer vivificar a nossa nova natureza em Cristo Jesus. De modo que a morte, ou a transformação, por ocasião da vida de Cristo, como diz a palavra de Deus, nós lemos aqui, é exatamente o complemento desse processo. É, portanto, não um momento de tristeza ou de lamento, mas um momento de alegria, porque Deus está completando uma obra que Ele iniciou. Quando Ele diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. É a obra de Cristo se completando na vida do crente. É tanto que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, lá no capítulo 1, ele fala da certeza da conclusão da obra de Cristo na vida do crente. Ele diz: olha, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. De modo que no momento em que Ele nos chama para a nossa vida em Cristo, nós iniciamos o processo de santificação. Esse processo ele vai até a glorificação. E dentre esse caminho está a morte, ou a transformação mediada quando Cristo vier. A gente lê a esse respeito lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, primeira epístola de Tessalonicenses, capítulo 4,
dos versículos 16 ao 18, diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, de alguma forma, até a vinda de Cristo, a morte vai ser o complemento da obra de Cristo na vida do crente. Porque no momento que ele morrer, ele vai estar presente com Cristo. Ele vai estar glorificado com Cristo, na presença de Deus. Estará completa a obra de salvação na sua vida. E aqueles que por acaso estiverem vivos, por ocasião da segunda vinda de Cristo, serão transformados. Aquilo que é corruptível vai passar a ser incorruptível. E assim também estará completa a obra de Cristo. De uma forma ou de outra, isso é momento para nos alegrarmos, porque nós estaremos plenamente aptos, preparados, transformados e purificados para convivermos e vivermos eternamente com o nosso Deus. A segunda lição que gostaria de destacar do texto que nós lemos, e pode trazer conforto para nós, é que a obra de Cristo, é que é só através da obra de Cristo nós temos vitória sobre a morte. Aqui no verso 55 em diante ele diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Aqui o apóstolo Paulo usa a figura do aguilhão. Aguilhão era uma grande vara que servia para conduzir o gado, que na sua ponta tinha um ferro com a ponta muito aguçada, de modo que essa vara ela tinha de 2,5 metros a 3 metros, e aquele que ia conduzindo o gado, muitas vezes um gado puxando um arado, poderia ser 2 ou 3 pares de bois puxando aquele arado, e ele ia de uma certa distância conduzindo aquele gado, e no momento que o gado quisesse travar ou errar o caminho, ele cutucava com um aguilhão. De modo que a figura aqui é de algo que não se pode resistir, é algo que a gente não pode lutar contra. Lá em Atos capítulo 26, no verso 14, o apóstolo Paulo vai fazer uma ilustração que aplica muito bem o significado do aguilhão. Quando da sua conversão, ele relatando perante o rei Agripa, lá em Atos capítulo 26, verso 14, ele diz: e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Paulo está dizendo que a voz que veio do céu, que é a voz de Jesus, está dizendo: olha, Paulo, por que tu está resistindo? Dura coisa é tu resistir, tu não vai poder. É tanto que Paulo caiu por terra e rendeu seus pés de Jesus. E aqui ele está usando a figura em 1 Coríntios para mostrar que o aguilhão da morte é superior ao homem. Nós não podemos resistir. Somente através de Cristo nós temos a vitória.
É tanto que ele diz no verso 57, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente através de Cristo nós temos a vitória. Na cruz, Cristo venceu o pecado e a morte. Está lá em Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15 de Colossenses. Diz assim, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente encravando na cruz, despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então na cruz Cristo venceu a morte. Ele nos livrou do aguilhão da morte. Muitos ainda não passaram por esse processo. Mas a palavra de Deus diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Só que não somos nós que vamos lutar contra ela. Porque nós não podemos recalcitrar contra ela, contra o aguilhão da morte. Nós somos como bois atados, sem podermos nos defender. Aqui o texto diz que o aguilhão da morte é o pecado. O aguilhão da morte é o pecado. E nós não podemos vencer o pecado sem Cristo. Cristo venceu o pecado por nós. Portanto, se você que ainda não creu em Cristo, aceite a palavra do Senhor. Aceite Cristo como Salvador. Porque aí você vai ter alguém que possa livrá-lo do aguilhão. E um dia ele vai vencer a morte. Ele já venceu a morte. Mas a obra vai se completar em cada um, naquele dia, quando ele virá, ou quando nós partimos. Porque o último inimigo a ser vencido é a morte, mas ele já foi vencido na cruz. A terceira lição que gostaríamos de destacar do texto é que essa certeza da vitória de Cristo sobre a morte nos encoraja a vivermos de modo mais temperantes neste mundo. O verso 58, ele diz, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A motivação certa de seguirmos a Cristo não deve se limitar somente a esta vida. O apóstolo Paulo, aqui mesmo nesse texto, ele diz assim no capítulo 15, no verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, nós temos uma bênção maior, nós temos uma herança eterna. O apóstolo Pedro, quando se refere às bênçãos da salvação, ele diz que nós temos uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus. Nós temos as bênçãos da salvação eterna. Nós temos a libertação do pecado. De modo que a bênção da salvação não se limita somente à cura física, às bênçãos materiais, mas principalmente a nossa salvação em Cristo, a vida eterna, a ressurreição. O apóstolo Paulo expressa muito bem essa sua confiança e a sua segurança na vida eterna, considerando as coisas deste mundo como sem valor. Lá em Filipenses capítulo 3, ele vai dizer isso a partir do versículo 8. Filipenses capítulo 3, verso 8, ele diz, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir a Cristo. Então, meus amados irmãos,
Que o Senhor lhe conforte nesta tarde. E que nós possamos, como diz a palavra de Deus aqui, estarmos firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso trabalho não é vão. Até porque nós somos firmes na obra de Cristo, na cruz. Ele fez, Ele deu a sua vida por nós. E no momento que nós estamos firmes com Cristo, nós encontramos descanso para nossas almas. E nós temos a certeza e a esperança da ressurreição. E um dia Ele haverá de voltar. E nós estaremos todos juntos. Passaremos, aquilo que é corruptível se tornará incorruptível. E assim nós estaremos plenamente com Cristo, em plena comunhão com Deus e com seu povo. A morte já não haverá. Por isso nós confiamos nele. E o medo não nos abala. O medo da morte não deve nos abalar. Porque nós temos a certeza que ela foi vencida por Cristo. Que Deus, pois, nos abençoe. Façamos uma breve oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos mais uma vez pelo alimento espiritual. Te louvamos, ó Pai, pela a salvação em Cristo Jesus, pela tua graça que nos resgatou do pecado e nos deu a esperança da vida eterna. Te agradecemos por tudo, ó Pai, que a nossa confiança, a nossa firmeza possa estar em Cristo. E assim que nós continuemos firmes e inabaláveis na obra do Senhor. Abençoa toda a tua igreja. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, que Deus abençoe.